Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos. Vencendo a perplexidade. Quando jovem, quando muito jovem, eu li sobre, na história, né, estuda-se em história. Citaram alguém de nome Maimônides. O nome dele é Moisés, é um rabino judeu do século XII. Viveu entre 1100 e 1200, século XII da era cristã. Ele era também médico, filósofo, teólogo. É um daqueles sábios, um daqueles homens abençoados com sabedoria. E eu achei interessante a história dele e de vários outros. Ele era espanhol, judeu espanhol, tá? Eu achei interessante. E tempos atrás eu tive tempo, né? Eu li um livro dele, Guia aos Perplexos. Não é de hoje, não é de agora e não é prerrogativa dos cristãos. Isso acontece em algum momento na vida de todas as pessoas, em todas as religiões, em algum momento, ou o jovem, ou o adulto, o homem, a mulher. Não é uma questão de idade. Em algum momento ele tem dificuldades para conciliar a sua vida, a sua jornada espiritual com a sua vida comum, com a sua vida neste mundo, com a sua vida na sociedade, no momento histórico em que ele está vivendo. Alguns enveredam pelo aspecto totalmente da religião, outros têm dificuldades, vão para as atividades seculares e não conseguem conciliar. Então, o objetivo de Maimônides, ao estabelecer aí as orientações aos jovens da época, é ensinar a pessoa a conciliar a sua fé, a sua vida, os seus valores com o seu trabalho, com o seu ofício, com o seu viver. Eu vejo alguns jovens têm medo da universidade, né? A universidade é um bicho-papão, principalmente na cultura americana. Na nossa, nossa sociedade é totalmente aberta. Então, não há muita dificuldade dentro ou fora da universidade. Na sociedade americana, que é conservadora, quando o jovem chega na universidade, ele vai esbarrar numa multidão de professores, de mestres, de doutores, que não tem, não é a questão da pessoa crer ou não em Deus, não tem nenhum respeito pela, pela religião. Então, o jovem cristão sofre. Eles têm lá, têm os meios, têm as atividades para tentarem proteger a sua juventude disso, do chamado secularismo, né? Aqui falam de sociedade laica, mas se fosse laica seria religiosa, né? É o secularismo, é a aversão à religiosidade, né? É tratar a vida espiritual como se fosse algo inferior, como se fosse, na verdade, uma deficiência do indivíduo. Nós não pensamos assim. Nós não pensamos assim. As religiões têm sobrevivido através da história da humanidade e a nossa fé em Cristo Jesus tem, tem superado, tem ultrapassado guerras, revoluções, violência, perseguição, apostasia, tem superado em tudo. Mas isso não muda o fato de que, de tempos em tempos, dependendo do que a pessoa está vivenciando, ela experimente alguma frustração, alguma dificuldade em estabelecer um equilíbrio entre a fé e a vida, a vida social. Eu não gosto da palavra mundana, porque a expressão mundana, no, na tirada do contexto, no contexto religioso, diz a um aspecto imoral que existe na sociedade, no mundo, como sempre existiu. Mas nem tudo que há no mundo ou na sociedade em que nós vivemos é imoral, tá? Nem tudo é imoralidade, nem tudo é depravação. Tem coisas boas, corretas, tem instituições que funcionam, tá? Então, essa ideia de mundanismo aí, ela não é tão simples. Ela não é tão simples. Ela tem um quê de complexidade e muita complexidade. A perplexidade que surge na dificuldade
de conciliação, muitas vezes diz respeito à perda da confiança, a perda da confiança. Em quem eu posso confiar? Em quem eu devo confiar? Quem está dizendo a verdade? Quem está mentindo? Isso é comum nas relações humanas. A Bíblia tem uma advertência lá: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A Bíblia não ensina desconfiança, mas também a Bíblia não ensina uma credulidade ingênua ou infantil. O cristão é chamado a ser adulto, a ser inteligente, a ser racional. A racionalidade é um dom que Deus concedeu a toda a humanidade. Nós não podemos abrir mão disso em nome da fé. A fé não dispensa a racionalidade. A fé não dispensa o compromisso da interpretação correta dos fatos e dos eventos da vida. Então, em quem eu posso confiar, em quem eu devo confiar num momento de perplexidade, em que a pessoa fica aí meio que paralisada, não totalmente paralisada, mas meio que dá uma estagnadinha, acaba criando uma dificuldade para si mesma. Em quem confiar? Jesus Cristo teve um ministério de 3 a 4 anos e ele foi uma influência divina, transformadora na vida dos seus discípulos e dos seus apóstolos. Mas a vida humana de Cristo Jesus aqui na Terra, ela teria um fim. Ela teria um fim. A igreja certamente teria desaparecido ou teria sido completamente absorvida por diversos outros movimentos religiosos do passado ou que surgiram e continuam ressurgindo através da história, caso Jesus não tivesse nos dado uma certeza, uma esperança, conforme está registrada na palavra de Deus. O Evangelho de João, no seu capítulo 14, ele diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e está dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essa palavra advogado aqui, ela tem a conotação de representante. O advogado é aquele que representa. Então Jesus fala: eu retornarei ao Pai, mas não deixarei que vocês fiquem sozinhos, vocês não se tornarão órfãos. Eu enviarei outro advogado, outro representante, e ele estará convosco, porque ele já está em vós. A palavra advogado também pode ser traduzida como conselheiro, assessor ou intercessor. Mas o importante em relação a essa pessoa, o Espírito Santo, a palavra Espírito Santo, ela está na Bíblia para diferenciar do espírito humano e de qualquer outro espírito, quer seja angelical ou demoníaco, não importa. O Espírito Santo é único. O Espírito Santo é único. Muito embora o Espírito Santo não esteja restrito à igreja, o Espírito Santo não esteja restrito aos cristãos, o Espírito Santo não é uma possessão da igreja, não é uma possessão da igreja, tá? O Espírito Santo tem um ministério muito, muito abrangente. Eu gosto de me referir a ele como Espírito de vida e ressurreição. Por quê? Porque eu creio na ressurreição dos mortos. Porque eu creio na vida eterna, tá? Então, eu gosto de me referir ao Espírito Santo como Espírito de vida e ressurreição. Ele é o sustentador de toda a vida. Ele é o sustentador de toda a vida. Mas, para o cristão, ele tem um aspecto ou um ministério específico que vai muito além da questão que ainda tem aí um barulho aí, né, por causa dos movimentos atuais, de dons espirituais, que vai muito além. As pessoas, se você é preocupado com dons espirituais, olha,
é 0,1 de 1 trilhão que o Espírito Santo tem a realizar na vida do cristão, tá? Os dons espirituais são pouquíssimos. Não tem toda essa expressividade escriturística que as pessoas tentam por hoje. É importante, é importante. Eu creio que é importante. Se existe algo de Deus a se manifestar na vida daquele que crê, se existe uma porta de espiritualidade viva, garantida por Deus, protegida por Deus, que tem um propósito claro de vivificar, de evidenciar a realidade da atuação de Deus na vida do ser humano, na vida da igreja, eu acredito que isso não deva ser desperdiçado. Isso não deva ser desperdiçado. E também acredito que isso não deva ser explorado de uma maneira que não esteja de acordo com as Escrituras. Aí nós entramos naquela discussão dos limites que a Bíblia impõe, dos limites, e a Bíblia impõe muitos limites. Eu nunca vi, nunca soube de uma igreja, nunca conheci um movimento espiritual, nunca conheci um movimento de avivamento, despertamento, renovação, que tenha conseguido reproduzir o que a Escritura ensina no que diz respeito à correta administração dos dons espirituais. Ou seja, é um desafio em aberto. É um desafio em aberto. Mas não é disso que nós estamos falando aqui no momento. Nós estamos falando dessa pessoa que, em absolutamente tudo, representa Cristo Jesus em nós, em nossas vidas, através das nossas vidas. Pessoa através da qual a nossa comunhão com o Pai e com o Filho torna-se permanente, torna-se viva. Esse é o texto básico, o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é uma leitura simples, mas ele é de uma riqueza, de uma profundidade teológica, espiritual, inigualável, tá? João viveu muito, é um dos que mais viveu. E é um dos que melhor conseguiu expressar na sua vida e nos seus ensinamentos o reflexo ou o resultado da vida de comunhão com Deus, da vida em dependência com o Espírito Santo. Ele experimentou isso na vida dele, ele viveu isso. E ele transmite de maneira simples esses ensinamentos através do Evangelho, também das cartas e também do Apocalipse. Alguns acham que não foi ele, mas foi. Está escrito lá, se você prestar atenção, você entenderá. É que os símbolos de Apocalipse são símbolos hebraicos, são símbolos da literatura judaica hebraica. É uma construção figurada, espiritual, de grande complexidade e que você não vai nem começar a entender se você não estudar as Escrituras, tá? Em quem confiar? Em quem confiar? Em Jesus. Mas Jesus está no céu, à destra do Pai, intercedendo por nós. Mas temos conosco aqui a nossa disposição, entre aspas, a nossa disposição, que é uma atuação específica na vida do cristão, o Espírito Santo representar total e perfeitamente o ministério de Cristo Jesus, como uma continuidade, como aquele que mantém viva as palavras de Cristo em nós e através das nossas vidas. Sem o Espírito Santo, não há crescimento espiritual. Não na nossa fé cristã. Você poderá desenvolver habilidades mentais, você poderá desenvolver alguns talentos aí neuropsíquicos que não são pecado, não são nenhum problema. Você pode desenvolver uma disciplina mental, uma disciplina física, você pode desenvolver uma série de áreas da sua vida, da sua mente, do seu espírito. Mas sem o Espírito Santo, não há uma
doação contínua e permanente de vida, porque o Espírito Santo é o agente da santificação. Santificação sem a qual ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor. A santificação é o aspecto prático, é o aspecto prático, é o aspecto consequente, decorrente da fé, do novo nascimento. Deus não gera abortos. Deus não gera abortos. Tá? Deus não gera filhos em Cristo Jesus para vê-los morrer logo em seguida. Deus não gera uma nova vida para vê-la estagnada na sarjeta. Deus não gera uma nova vida para vê-la massacrada por Satanás. Deus não gera uma nova vida para vê-la derrotada e humilhada pelo pecado. Deus gera uma nova vida para que a vida divina seja glorificada entre os homens pela fé em Cristo Jesus. E a pessoa na qual você pode, deve e precisa aprender a confiar para seguir a sua jornada cristã é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É essa pessoa que não se preocupa em falar de si mesma. O Espírito Santo não se autoexalta. O Espírito Santo glorifica a Cristo Jesus. O Espírito Santo glorifica o Pai. O Espírito Santo nos conduz à palavra de Deus. O Espírito Santo aplica a palavra de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo apresenta as nossas vidas como ela é diante do Pai, para a glória do Pai e do Filho. Por isso, o Espírito Santo é também uma pessoa incrivelmente sensível à hipocrisia dos religiosos, à hipocrisia dos falsos irmãos, à hipocrisia dos falsos amigos, à hipocrisia dos fanáticos, à hipocrisia daqueles que são cheios de dons e de virtudes e agem como se não necessitassem ou dependessem de Deus para que esses dons e talentos possam gerar vida. É possível ser cheio de dons. É possível desenvolver inúmeras habilidades. Há meios, tá? Existem técnicas, existem meios, existem ferramentas, existem instrumentos que estão acessíveis a todos, inclusive ao cristão. E eu creio que o cristão não deve dispensar isso. Por isso nós falamos dessa temática de espiritualidade. Vamos entrar aqui e acolá também nessas técnicas que a pessoa precisa aprender e desenvolver. Mas nada disso, absolutamente nada disso terá qualquer valor diante de Deus se não for acompanhado do desejo sincero de submeter-se a Deus, ao escrutínio daquele que tudo vê, que tudo conhece. O Espírito Santo que está conosco, que está na igreja, que está também no mundo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, como nos convenceu a nós, se é que fomos de fato convencidos do pecado, da natureza maligna do pecado, que está aí no mundo, assediando, fazendo o mal terrível que todos conhecem. Através da pessoa do Espírito Santo, a igreja foi ensinada através da história, os santos foram ensinados através da história a seguirem em frente. Esse tal seguir em frente, esse tal de continuar acreditando, perseverar na fé, a atuação da providência divina, a manutenção da esperança viva nos nossos corações. Tudo isso decorre dessa pessoa. Pessoa essa que nós devemos parar de ofender e de desprezar e invocar com sinceridade, com humildade, porque ele não pode ser obrigado, ele não pode ser forçado, ele não pode ser possuído. E ele mesmo não é uma possessão, é uma comunhão.
dois caminhando juntos, 3, 4, 5, 1 milhão, 1 bilhão, não importa. Todos e eu, todos e você com ele, todos e nós com ele, de maneira que ninguém nunca está só. Para vencermos as perplexidade ou os momentos de perplexidade, sem que isso se torne um obstáculo para o nosso crescimento espiritual, precisamos sim reconhecer a necessidade absoluta da pessoa do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Não só como virtude e poder, mas como agente da santificação. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.